é muito mais ligado ao psicológico, né? É muito mais ligado com a ansiedade mesmo, a dificuldade de não querer frustrar a parceira, né? De querer ter um desempenho ótimo em relação à parceira ou parceiro. Então acaba sendo mais ligado à ansiedade mesmo. E aí seria mais com a parte da psicologia. Agora, quando a pessoa já teve uma vida plena de ejaculação, foi um ato satisfatório, e depois começou a sentir que não conseguia mais ter uma ejaculação boa para o relacionamento sexual, aí sim a pessoa acaba indo pro médico, e aí vamos ver se existe alguma doença, algo que esteja prejudicando esse homem para ter essa ejaculação, por ter essa ejaculação. Agora, vamos imaginar, Juliana, que a pessoa ela não tem nenhum tipo de problema físico. É um problema relacionado à ansiedade. Como é feito esse tratamento? Como a pessoa pode melhorar o seu desempenho sexual? Na verdade, a pessoa acaba treinando o seu aparelho genital para conseguir segurar mais essa ejaculação. O homem, no caso, ele tem um pouco muito cultural de que o sexo somente é a ejaculação. E não é. O ato sexual, ele envolve o desejo, ele envolve a excitação, o orgasmo, a ejaculação, que é no homem, acaba sendo só o toque final, né? Então ele tem que aprender mais a namorar a sua parceira ou seu parceiro. Ele precisa diminuir a sua ansiedade, né? Ele precisa ter mais, também, como a Fabíola acabou dizendo, mais a consciência um pouco do corpo dele. E também, é claro, como na psicologia, ter um bom contato com a parceira do lugar, de ter boa intimidade, de ver as crenças, até como você falou, se tá ligado à ansiedade, preciso ir rápido, não posso demorar, preciso ter um compromisso. Então tudo isso tem que ser diminuído. Quer dizer, eu posso pensar, Juliana, que entre os homens muitas vezes acontece uma espécie de um hiperfoco. Exatamente. No orgasmo. Sim. Quer dizer, quando se esquece que a sexualidade é uma ampla, coisa, né? Muito mais ampla do que até a penetração. Exatamente. O fato de você estar com a pessoa que você gosta, tomar um bom vinho, bater papo, conversar, beijar, isso já é sexo. Já faz parte do desejo, né, Alexandre? Já faz parte do sexo. Claro. Mas muitas vezes o homem é treinado para ele ter um hiperfoco na ejaculação. Sim. Então, o tratamento consistiria em levar o homem a modificar essas crenças. Exatamente. Sobre a sexualidade, né? E outra coisa, às vezes, é o fantasma também muito grande de falhar, o medo da falha, né? Muito bem. Fabíola, como nós podemos desenvolver o foco ou a focalização sensorial? Porque agora eu estou pensando no contrário. O hiperfoco é problemático. Sim. Mas também a falta de foco. Eu perdi o foco do meu corpo. Como que a gente pode desenvolver isso? Nós desenvolvemos isso através do quê? De exercícios, tá? Então, assim, geralmente a gente coloca exercício de relaxamento, né, para a pessoa poder assim relaxar mesmo, para baixar essa adrenalina, essa ansiedade que nós mesmos geramos, tá? Então assim, nós fazendo esse exercício de relaxamento, nós os terapeutas, né, ensinando para o paciente, já tem, aí ele já começa a ter essa focalização, que a gente chama, focalização sensorial, tá? Então assim, ele já começa a ter na cabeça dele que já tem esse foco mesmo, tá? Quer dizer, você através, seria de estimulação? Sim, estimulação. Quer dizer, você vai ajudar o paciente a começar a tomar consciência. Por exemplo, no caso, vamos pensar de uma mulher que viveu uma vida muito reprimida, que não podia direito se tocar, que foi muito para o mundo das relações, não sei, do trabalho, etc., e passou muito por cima da sua sensibilidade. Sim. Através, por exemplo, de massagem terapêutica,
Como que é estimulado isso, Fabiola? É bem assim, um exercício de autoerotização que a gente chama, tá? Então assim, para a pessoa reconhecer, a gente explica, né, como que deve ser, assim, para a pessoa ter essa noção de que assim, existe essa parte pélvica mesmo, tá? No nosso caso, né, mulheres. Então assim, existe. Então assim, não é pecado, não é feio, não é sujo. Tá? Que isso vem de muitas crenças mesmo, de religiões e outras coisas assim, de família mesmo, né? Das pessoas mais antigas, né? Pessoas, né, avós, bisavós. Então assim, hoje em dia não existe tanto os tabus, tá? Então assim, os pais já conversam melhores com os filhos, explicando como que deve ser, como que não deve ser, as precauções, né? Então assim, a gente tenta conversar da melhor maneira possível para a pessoa saber que existe, que você tem, né, o órgão ali e que não é pecado, uma coisa que você, assim, se erotizar, vamos dizer assim. Quer dizer, existem exercícios que levam a pessoa a tocar o seu corpo, a tocar as suas zonas erógenas, e a partir daí ela começa a desenvolver uma maior sensibilidade pelo seu corpo, é isso? Sim. Que aí ela vai ter o reconhecimento do seu próprio corpo. Então assim, ela se tocando, ela vai saber onde que ela tem o prazer maior, onde tem, onde não. E aí, lógico, se não tiver nenhum prazer, se não sentir nada, lógico, a gente recomenda que, assim, procure um médico, tá? Quer dizer, mesmo hoje, apesar de toda a divulgação da mídia, da imprensa, etc., mas tem mulheres que têm dificuldade de tocar no seu clitóris. Sim, existe. De conhecer aonde os pontos que lhe geram prazer. Sim. E é isso que vai se tentar modificar, essa maneira dela ver a sua sexualidade e ela desenvolver habilidades no autotoque, na autopercepção. É interessante a gente observar, porque até para eu poder compartilhar o meu corpo com o outro, com um parceiro, com uma parceira, eu preciso primeiro conhecer o meu corpo, né? Se eu não tenho uma certa intimidade com o meu corpo, fica muito ameaçador para mim partilhar o meu corpo com uma companheira, com um companheiro. Se eu mesmo não tenho essa intimidade, eu não tenho essa liberdade comigo. Então, como é importante a pessoa reconhecer, conhecer o seu corpo para que ela possa, né, depois partilhar o corpo. Não é isso, Juliana? Exatamente, Alexandre. Tudo começa consigo, né? Todas as relações primeiro com a gente, depois a gente coloca pro outro. Primeiro a gente tem que satisfazer Claro que nós evoluímos muito, mas a gente nota o seguinte, que ainda existem. Outro dia mesmo, eu estava num parque público fazendo uma caminhada e eu me defrontei com um pai e uma mãe, eram os dois inclusive. O menino deveria ter o quê? 4 anos, por aí, e ele estava tocando no seu pênis, né? E o pai e a mãe, com a calça, tudo, mas ele estava se tocando, com alguma coisa assim. Mas o pai e a mãe, os dois, imediatamente, a mãe primeiro berrou, tira a mão daí, e o pai já veio em cima. Eu tive uma cena, eu falei, nossa, isso é uma cena que a gente via na década de 60, com certeza, ou 70, que sei eu, ainda tinha um pouco disso. Mas em pleno 2010, né, ainda essas conservas culturais estão. Quer dizer, até eu acho que o pai e a mãe estariam corretos de ajudar a criança a não ficar se tocando em público, ela ter o espaço dela mais pessoal, íntimo, na casa dela, íntimo, quando vai tomar um banho, quando está no seu quarto. Eu acho que é uma tarefa também da educação do pai e da mãe, ajudar o filho aos poucos entender a diferença da vida privada, da vida íntima e da vida pública. Sim. Não é isso? Mas gritar dessa forma chamou mais atenção. Chamou mais atenção, e outra coisa, você coloca para a criança, parece que você passa para a criança que aquilo é um risco, aquilo é um perigo. Podendo gerar até um trauma para a vida toda, né, Alexandre? Isso. Muito bem. Eu tenho uma outra pergunta. Nós tínhamos uma pergunta aqui sobre a anorgasmia, que é falta de orgasmo, mas apareceu